Com relação à apresentação em si e ao vídeo, eu vou encaminhar para todos vocês, então fiquem tranquilos. Vocês vão ter todo esse material, tanto o PDF da apresentação quanto o vídeo da mesma. E vocês podem ficar tranquilos e enviá-la para os seus parceiros de negócios, para a sua equipe interna. Fiquem à vontade para utilizá-las da melhor, para utilizar essa apresentação da melhor forma. Bom, Panda, acho que grande parte das pessoas que estão aqui devem conhecer a marca Panda, né? Sempre muito famosa pelos seus antivírus. E eles lançaram também agora o Adaptive 360. E dentro desse Adaptive 360 nós temos um gestor, que é o System Management, que é justamente onde a Panda quer se diferenciar no mercado, que é uma ferramenta bastante completa para gestão da rede. E vocês vão ficar bastante surpresos com o nível de gestão que vocês conseguem chegar com essa nova ferramenta. Mas para falar a respeito disso, eu vou passar a palavra aqui para o Leandro, para ele seguir em frente na apresentação. Leandro, fique à vontade aí, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado a todos. Oi, bom dia, obrigado, Eric. Todos me escutam? Fica aqui. Perfeito. Bem, primeiramente aí, obrigado a presença de cada um de vocês, né? Como o Eric comentou, nós sabemos que não é fácil, né, disponibilizar um pouco do tempo, assim, para poder escutar sobre alguma tecnologia nova, alguma coisa nova. Então, agradecemos muito a presença de vocês aqui. Então, como foi mencionado agora, acredito que todo mundo já tenha ouvido falar de Panda, né? Eu mesmo, antes mesmo de trabalhar no mercado de segurança, já conhecia essa marca. Lá em meados dos anos, final dos anos 90 para 2000, já conhecia essa marca, utilizava em casa, né? E fiquei muito surpreso em saber que a Panda chegou no nível que chegou hoje, para ter uma tecnologia de ponta com um custo-benefício extremamente agressivo e, tecnicamente consegue bater de frente aí os grandes players do mercado, né? Hoje que nós vamos falar um pouquinho do Adaptive 360, né? Que seria o antivírus, eu vou dar um overview em cima dele, mas o foco mesmo vai ser em cima do System Management, que, como o Eric comentou, é onde a Panda quer se diferenciar hoje no mercado, né? A gente sabe que o mercado de antivírus, até em tempos remotos, né? Lá nas primeiras versões do antivírus, quando algum fabricante fazia a captura de uma nova assinatura, de uma ameaça, isso saía em revista, era divulgado de N formas dentro da mídia, né? Porque era uma coisa muito pontual. Então, os ataques eram muito comuns, eram pouco comuns, né? Hoje em dia, a frequência com que um ataque surge no mercado é uma coisa que tem uma velocidade absurda. Então, os fabricantes estão fazendo mais do mesmo, né? Cada um de uma forma específica, outro de outra, mas vai ser mais do mesmo. O objetivo é parar o ataque. Então, fugiu-se dessa parte de detecção de assinatura para o desenvolvimento de soluções que sejam baseadas em comportamento, em processos conhecidos, que utilizem algoritmos matemáticos. Então, cada fabricante adotou uma forma. E a Panda sabe que esse mercado de endpoint, né, é mais do mesmo. Então, veio o System Management, que está trazendo uma ideia de que o gestor de TI, como ele tem um tempo relativamente curto, né, com prazos apertados, muitas tarefas para serem executadas, ele consiga ter uma ferramenta para ter uma visão bem aprofundada do sistema como um todo, do inventário, processos que estão nas máquinas, que ele consiga fazer um acesso remoto de forma intrusiva, não intrusiva, que ele consiga abrir um prompt de comando sem que o usuário fique sabendo dentro da estrutura. Então, o System Management ele traz uma ferramenta para o gestor de TI conseguir abrir um leque de oportunidades para ele dentro da estrutura como um todo. Então, inventário, hardware, alterações de patches, alteração de registro numa máquina, os processos que estão rodando em tempo real nessa máquina, né? Tudo isso eu consigo visualizar dentro do sistema Management. Eu vou passar um pouquinho para vocês lá na frente. Mas só para vocês terem uma ideia, a Panda em si não é uma empresa nova no mercado. A gente não está falando de uma startup, né? Então é uma empresa que foi a pioneira no mundo de segurança a trazer soluções dentro da cloud, né? Então hoje tem um parque aí de pelo menos 200 milhões de dispositivos protegidos, mais de 30 milhões de usuários protegidos ao redor do mundo.
É uma empresa que está aqui no Brasil, né? Então eles têm um escritório aqui no Brasil, tem um time de pré-vendas, pós-venda, o comercial. E é interessante que esse time que está aqui no Brasil, ele não é uma subsidiária da Panda, né? Ele é a própria fábrica. Então qualquer coisa que você queira ter de informação que para qualquer outro fabricante teria que ir lá fora, ir para um headquarter, sei lá, a própria Panda resolve aqui dentro, porque você já está falando direto com a fábrica, né? Então aí são pelo menos 28 anos de mercado, né? Então não é uma empresa que não está aí para brincadeira. É, é, é interessante que a solução da Panda hoje, por ela já estar presente ao redor do mundo, né? Ela está adaptada a todos os países que ela realiza proteção. Então nós temos a console em português também, isso aí já ajuda bastante o pessoal, documentação, o treinamento a gente consegue oferecer aqui no Brasil já, né, com o próprio time da Panda. Então, a Axon está entrando com esse novo fabricante aí justamente por isso. A gente sabe que é um fabricante que tem muito potencial, ele está atingindo o mercado de uma forma absurda e esse mercado do SMB a gente sabe que é uma fatia que o time de TI é muito escasso, o cliente ele não tem um budget alto, né, para poder realizar investimento em soluções de segurança. O cliente até que gostaria de ter esse tipo de solução, gostaria de ter alguém monitorando o sistema dele de uma forma mais aprofundada. Só que a gente sabe que ferramentas específicas para isso são muito caras. Então a Panda está atacando esse mercado com essa solução, né, do sistema management, com o endpoint, e estamos conseguindo alavancar bastante a marca aí. Aqui são alguns dos cases que a gente tem de Panda, né? Então a gente pode visualizar, por exemplo, McDonald's, a Telefônica, El Corte Inglês, a Peugeot, Kawasaki. Então, não sabe que é uma marca aí que está bem forte no mercado. Já temos alguns cases grandes, temos soluções de ponta, já temos soluções de EPP, de EDR, que eu vou abordar um pouquinho na frente. Então, o portfólio é bem completo, está bem consolidada a marca, e nós temos certeza aí que, frente às outras marcas hoje do mercado, tecnicamente e financeiramente, é a melhor opção que vocês vão encontrar com toda certeza. E um pouquinho dos 28 anos, a gente poder relembrar lá atrás. Então, como eu mencionei, no começo de tudo, né, lá nos anos de 1998, tudo era feito em cima de assinatura ainda. Então, a Panda foi a primeira fabricante do mercado a ter um arquivo de assinatura diária. Então, enquanto o pessoal tinha aquela briga para aquela corrida do ouro, né, para conseguir detectar um ataque, a Panda sempre foi a primeira colocada em tudo isso. Foi a pioneira também a ter análise de comportamento dentro da solução de endpoint. Foi o primeiro fabricante a trazer toda a parte de análise em cima do produto de cloud, né? Então, desde os primórdios, a Panda já tinha essa visão de que tudo caminharia para o sentido da nuvem, né? Então, todas as soluções hoje de Panda são partidas dentro da nuvem. Você não tem solução on-premises mais. E em 2015 foi lançado o modelo do EPP e do EDR, né? Então, ou seja, como até 2013, 2014, o antivírus tradicional ainda era muito utilizado, porque os ataques não surgiam com tanta frequência, né? Esse modelo de assinaturas ainda era eficiente, era uma coisa, mas houve a necessidade de lançar um novo agente para isso. Então, no caso da Panda, nós temos um processo de machine learning embarcado dentro da solução do endpoint. Ou seja, além de eu fazer o bloqueio de um ataque através de uma assinatura, assim como o antivírus tradicional, eu trago uma camada mais de segurança para poder tratar esses novos ataques, né? Esse meu machine learning ele faz um aprendizado dentro da máquina, ele conhece os processos como um todo, o que o usuário executa, o que ele não executa, e assim por diante. E tudo isso é armazenado dentro de uma Big Data. Agora imagina que essa Big Data ela é alimentada por todos os endpoints Panda ao redor do mundo. Então, eu consigo fazer o bloqueio de um novo arquivo, de um possível ataque, né, de uma possível DLL, etc., ainda em nível de processo. Então, se eu conheço aquele processo, eu deixo ele subir dentro da máquina e ser executado. Se eu não conheço esse processo, simplesmente eu barro. Então, é aí que a gente tem um diferencial muito grande, que utilizando esse sistema de detecção e resposta,
totalmente garantido, 100% que eu não vou ter nenhum tipo de ataque dentro da minha estrutura como um todo. Por exemplo, se eu tivesse um antivírus que trabalhasse com base em comportamento, isso já não é mais eficiente hoje. Já existem ataques hoje dentro do mercado que o malware ele pode se comportar de uma forma, mediante a análise de um antivírus, e de outra forma, passado esse primeiro momento de análise. Então, eu consigo fazer alterações dentro desse meu malware para que ele se comporte de uma forma e se comporte de outra. Então, se o meu antivírus, o Panda, né, esse meu modelo de detecção e resposta, ele faz essa detecção desse vírus, desse processo, e eu bloqueio ele ainda em nível de processo, se eu conheço, se eu não conheço, simplesmente não vou ter nenhum tipo de ataque. É totalmente a prova de fogo esse tipo de solução para bloqueio de novos ataques. Então, eu não, a Panda está inovando bastante, né? Trouxe esse novo modelo aí, e comparado os outros fabricantes do mercado, é uma solução que tem um bom custo-benefício para esse tipo de aplicação, né? E não somente isso, ainda existe a ferramenta de CIEM, né, que a Panda traz, não sei se vocês conhecem, que também no mercado, se você for cotar uma ferramenta de CIEM aí, com certeza vai ser uma das partes mais caras dentro da sua estrutura. Só que isso já está dentro da minha solução também. Ou seja, dentro da ferramenta de CIEM, para quem não conhece, eu consigo ver a nível de processo onde foi executado, sei lá, uma aplicação, por exemplo. Eu vou explorando essa máquina como um todo e sei que esse processo subiu dentro de um pendrive da máquina X na subnet Y. Então, eu tenho uma profundidade bem forte dentro da minha estrutura a nível de processo. E isso também já está incluso dentro da solução da Panda hoje. É interessante comentar que, por ser uma parceria nova com a Axiom, tá rolando aí na parte comercial algumas promoções, né? Tá rolando uma promoção dentro do nosso portal de parceiros, né? Ou seja, agora a Panda também está estruturando essa parte de parcerias aqui no Brasil. Então, se tornando um parceiro Panda neste primeiro momento, você já vai conseguir ter alguns benefícios que quem entrar lá na frente não vai ter. Por exemplo, aqui eu já vou conseguir ter o acesso total ao time de pré-vendas da Panda a um nível mais avançado. Eu consigo ter um rebate para marketing também, que aí tem alguns detalhes que são feitos com a área comercial, mas já existe um rebate para marketing. Eu já vou entrar no nível máximo possível que o sistema de parcerias da Panda consegue me oferecer. Então, existem vários pontos aí que, para quem for aderir agora à solução da Panda, vai pegar a crista da onda. E eu tenho certeza que isso vai fazer um grande diferencial lá na frente, porque como a marca já está fazendo muito barulho pela solução, pelo preço, o pessoal vai começar a encontrar cada vez mais Panda aí em brigas de projetos no mercado. Quem tiver o nível de parceria que a Panda está oferecendo agora, vai ter um total privilégio e vai conseguir sair à frente na hora da corrida de valores, né? Então a gente está conseguindo fazer uma proteção bem grande aí do parceiro e tenho certeza que vai ser assim. Reconhecimento. A solução da Panda hoje ela está dentro do quadrante dos líderes do Gartner. Então, ela ainda é vista como visionária, né? Até para essa parte do EPP, né? Do Endpoint Protection. Mas como a gente já está saindo com algumas novas soluções, a tendência é que consiga subir cada vez mais dentro do quadrante dos líderes, né? Mas é interessante, porque é uma solução aí que para ter um EPP e um EDR da forma como tem, pelo um curto período de tempo que a Panda tem dessas soluções, e já estar dentro do quadrante dos visionários, isso é muito bom. E estamos subindo cada vez mais e com certeza chegaremos ao quadrante dos líderes em pouco tempo. E aqui é um testezinho rápido que eu copiei para vocês verificarem, que é a parte do AV Comparatives, né? Ele faz alguns testes com alguns antivírus do mercado, de resposta, a porcentagem que ele consegue detectar de um novo ataque ou não. E vocês podem verificar ali que a Panda ela foi a primeira colocada, porque esse modelo que eu mencionei, né, do
do EDR de trancar um malware a nível de processo dentro da máquina, ele é totalmente a prova de falso positivo. Eu não tenho como ter isso burlado, né? Assim, se é um processo que eu não conheço, ou melhor, que a Panda não conheça, você consegue classificar isso dentro do portal da sua console de gerenciamento. É importante dizer isso. Porque, sei lá, você desenvolveu uma aplicação e a Panda tá bloqueando. Você pode liberar isso lá na frente. Mas aí você preenche algumas informações, fala que foi uma aplicação que foi desenvolvida por você, classifica como uma aplicação confiável e assim por diante. E aqui um pouquinho das nossas soluções, né? Então, como eu mencionei, eu tenho o Adaptive 360, que é a solução de EDR, né, que é capaz de classificar os processos dentro da estrutura como um todo. Acho que surgiu uma pergunta aqui, interessante. O que seria essa barra preta aqui que você diz, né? Essa barra preta aqui, pelos informativos desse comparativo, são a questão do falso positivo apresentado dentro dessa solução mediante a novos ataques, né? Então, depois eu posso passar para você o relatório de uma forma mais detalhada e ele explica exatamente o tamanho dessa porcentagem e o porquê que ele detectou e não detectou. Isso aí eu vou encaminhar para o Eric, né? Essa parte do AV comparativo e ele encaminha junto à apresentação e o vídeo. Aí fica bem mais detalhado a visão para vocês. Como eu estava dizendo, o Adaptive Defense, né, que é a nossa solução de EDR, que é essa que bloqueia o ataque a nível de processo dentro da máquina, ela somente faz essa classificação dos processos, né? Ela não é uma solução de antivírus como um antivírus tradicional. Então ela consegue ser homologada com solução de terceiros, né? Então, se você tem lá uma base de um outro fabricante, de um outro player, você consegue encaixar somente a solução do EDR para poder fazer esse bloqueio. Tem também o Adaptive Defense 360, que já entra a parte do EPP e do EDR, né? Então, eu já tenho um antivírus tradicional e também tenho esse bloqueio a mais, né, a nível de processo. Tenho as soluções de Fusion e do System Management, que a gente vai comentar um pouquinho hoje. Tem um Endpoint Protection Plus, então isso aqui é bem interessante, que o antivírus da Panda, ele consegue ser homologado com qualquer tipo de plataforma. Ou seja, eu tenho um único agente, eu tenho um licenciamento único, com esse licenciamento eu consigo colocar onde eu quiser. Seja um dispositivo móvel, um celular, seja um servidor, seja um desktop, um notebook e assim por diante, independente do sistema operacional. Inclusive, estamos homologados também com plataformas antigas ainda, né? Por exemplo, o XP, algumas versões do Service 2008, que alguns fabricantes não suportam mais, a gente ainda suporta. Então, a solução em si é bem flexível, né? É um fabricante que está trazendo aí bastante autonomia para a revenda. Bem, eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora da nossa console de gerenciamento, né? Do nosso portal de parceiros também, para vocês terem uma visão de como que funciona a nossa solução como um todo. Como eu mencionei, é uma solução totalmente em cloud, né? Deixa eu abrir com a outra aqui. Enquanto está abrindo aqui, tirando algumas dúvidas, sim, a gente tem um suporte 8x5 em português aqui no Brasil, tudo certinho. E estamos estruturando também um 24x7 agora em português, né, através de 0800. Aí você pode trazer para mim a demanda que você tem. Agora está sendo uma coisa bem pontual. Sim, da própria Panda. Estamos tratando aqui com a nossa Dan, né, a responsável aqui pela nossa conta, essas possibilidades. Então, se você tem aí
algum tipo de projeto, pode falar com a gente. Essa aqui é a console do System Management, né? Então, aqui é bem interessante que eu consigo, através de um único console, separar por sites, né? Ou seja, eu vou separando as minhas máquinas, os meus dispositivos, dentro de alguns grupos específicos. Então, eu posso criar o grupo das máquinas do RH, o grupo das máquinas UTI, o grupo dos usuários que são remotos, né? Então, tenho todas essas infinitas possibilidades aí de segregar os meus dispositivos como um todo. Estou utilizando a console em inglês, mas também, como mencionei, já existe a console em português. Aqui no canto superior existe uma barra de procura. Você pode digitar o parâmetro que você quiser para poder pesquisar um dispositivo dentro da sua estrutura. E aqui do lado esquerdo existem alguns pentes mais finos, né? Vamos falar assim. Então, por exemplo, eu vou filtrar as máquinas por aplicação, por, por alguma rede, né, por dispositivo. Então, seja um firewall, seja um switch, sei lá. Eu posso fazer esse tipo de filtro aqui dentro da minha estrutura como um todo, fazer filtro por sistema operacional. Então, todos os desktops, todos os servidores, todos os sistemas operacionais baseados em iOS. Então, eu vou realizando o filtro da forma como eu quiser. Dispositivos online, dispositivos offline, offline há mais de uma semana, e assim por diante. E também posso executar aqui alguns filtros customizados, né? Então, você pode setar o filtro da forma como você quiser. Então, os critérios que eu posso utilizar, por IP, por nome de uma BIOS, por versão de BIOS, por tamanho de disco, e assim por diante. Então, como a solução ela é bem genérica, ela é bem aprofundada, né, a nível de hardware, de software, eu consigo trazer esse filtro de uma forma bem mais aprofundada do que somente um grupo do TI, grupo do RH. Então, eu vou a nível de BIOS se eu quiser, os equipamentos que estão com a versão de BIOS XYZ. Que mais? Eu tenho aqui um grupo criado, né? Um grupo Axiom, que é umas máquinas de teste. E aqui eu tenho duas, que é a minha e uma outra máquina que eu tenho. Nessa primeira dashboard, ele abre para você um summary de tudo o que você tem dentro da estrutura como um todo. E aqui é bem interessante essa parte aqui, ó, de energia consumida. Isso aqui é um diferencial bem grande que a Panda tem, que como ela consegue fazer o monitoramento do equipamento a nível de hardware, ele sabe qual que é o consumo que aquela máquina tem por hora, em quilowatt-hora, eu consigo selecionar o valor do custo, né, do meu quilowatt-hora nessa região desse meu grupo, e a partir daí eu sei quanto que vai dar em reais na teoria e fazer uma comparação do quanto foi o gasto de energia de um mês anterior para um próximo mês. Para ambientes de data center, que é onde o consumo de energia é algo extremamente crítico, né? A gente já consegue saber aqui quanto está sendo consumido pela máquina e, na teoria, quanto em reais, em quilowatt-hora, que essa máquina está consumindo como um todo. Tenho aqui um compliance de segurança, quantas máquinas estão utilizando antivírus, quantas possuem o firewall habilitado. Tenho aqui a parte de patch management, né? Ou seja, como mencionei, a gente consegue fazer uma regra de compliance de quais são as versões de patch de Windows que estão sendo executadas dentro do meu sistema. Então, se eu consigo verificar que, sei lá, tem um patch que está desatualizado, não está atualizado, eu posso fazer um deployment em massa. Então, está tudo dentro desse setor aqui. Mas aí, quer ver? Vamos abrir essa máquina aqui. Bem, abrindo aqui o dispositivo, ele já mostra para mim, né, o consumo dessa máquina em si. O ID da máquina, todas as características de IP, última vez que foi bootada, que foi rebootada, versão do sistema operacional, arquitetura,
o que está habilitado dentro dessa máquina como um todo, número de série, o que eu tenho de log já realizado em cima dessa máquina, né? Performance do equipamento, então consumo de CPU, consumo de memória, consumo do disco rígido. Mas aí, o mais interessante dessa solução é o que a gente consegue fazer em cima do equipamento enquanto a nível de suporte, né, de execução de processo. Então eu posso, por exemplo, tirar uma screenshot da máquina e gera um pop-up para você. Da tela do equipamento. É uma conexão ao equipamento em si. Então ele abre para você um novo pop-up, e isso aqui é tudo de forma que o usuário nem está sabendo o que está acontecendo, né? Então é uma coisa bem silenciosa. Então você tem uma visão da tela do usuário, aqui a nível de hardware, quais são as características desse equipamento, né? Memória, arquitetura, fabricante, modelo, sistema, né? Depois eu vou passar um pouquinho em cima de inventário e também da parte de hardware em si, né? Mas ele começa a passar número de série da placa-mãe, pentes de memórias que estão conectados, então é uma coisa que vai bem aprofundada, né? Versão de BIOS e assim por diante. Então eu tenho aqui essas opções, que são todas que eu consigo executar dentro do equipamento como um todo, né? Então a primeira seria a captura de um snapshot, né? O que a gente acabou de realizar. Aqui, quer ver? Que ele não vai abrir porque eu não tenho essa chave adicionada. Mas eu consigo verificar todos os serviços e processos que estão executados dentro dessa máquina como um todo. Se eu quiser fazer uma alteração de chave, eu consigo clicar aqui e fazer uma alteração de chaves dentro dessa máquina. Aqui é a questão do acesso remoto. Então ele vai habilitar uma sessão aqui para mim, né? Então eu posso vir aqui e digitar Google. Então ele já abre para mim uma conexão remota. E também existe um chat aqui para você conversar com essa máquina, né? Vamos lá, estamos utilizando sua máquina como teste. E ele já recebe isso do outro lado. Consigo abrir o prompt de comando desse equipamento de uma forma silenciosa, né, sem que o usuário saiba. Então, além de eu ter uma visão da tela dele, de saber o que ele está acessando, eu consigo, por exemplo, abrir aqui um prompt de comando desse equipamento. Então, dou um ipconfig. Então, é uma ferramenta aí que ela é bem flexível, né? E é bem interessante que para o gestor de TI, ele consegue realmente ter um acesso total à máquina de uma forma bem remota. Então, para uma empresa que existe muitos usuários que são remotos, usuários que estão em campo, né? Geralmente o usuário tem que voltar até a base para poder executar algum tipo de procedimento dentro da estrutura como um todo, do equipamento, mas eu consigo fazer isso de forma remota. Consigo também criar regras de compliance, né? Eu vou abordar isso um pouquinho lá na frente, mas essa solução da Panda, ela permite também que eu consiga customizar algumas regras de compliance dentro do meu equipamento, do meu grupo. Então, caso aconteça uma variante X, eu consigo, por exemplo, executar alguns comandos em Python. Então, para quem gosta de trabalhar com desenvolvimento, eu consigo escrever todo um schedule em cima de uma linguagem específica e fazer com que isso seja executado quando ele entre em alguma regra de compliance minha. Então, para quem sabe, Python é um bom exemplo de que quem domina esse tipo de linguagem, o céu é o limite, né? Então, dentro de um compliance, eu consigo fazer basicamente o que eu quiser dentro do equipamento.
Aqui eu consigo fazer uma implantação de maneira lateral do agente, né, dentro da minha estrutura. Então, clicando aqui, ele vai fazer uma varredura, uma descoberta de novos dispositivos que estão conectados a ele na mesma subnet de forma lateral. E por aí eu consigo fazer a implantação desse meu agente de monitoramento através de uma única máquina. Então aqui eu tenho um outro computador, né, conectado aqui em casa, mas eu posso clicar em cima dele também e já fazer uma implantação desse agente da Panda de uma maneira silenciosa, sem que esse usuário saiba. Monitoramento dos recursos em tempo real, né? CPU, memória, disco, a rede. O que está sendo consumido na memória, na CPU, né, os processos. Isso aqui é uma visão que é bem interessante, que geralmente o pessoal liga e fala assim, ah, mas meu computador está travando, não sei. Eu posso abrir por aqui e já conseguir fazer essas alterações. Bem, aqui já faço uma alteração direta em cima de ficheiros, né? Então, se eu quiser fazer um upload ou um download para essa determinada máquina, eu já consigo fazer por aqui. Então, aqui eu sei exatamente as pastas que tem dentro desse equipamento. Clicando aqui em cima, ele já faz um download desse arquivo específico para minha máquina, ou eu consigo fazer um upload da minha máquina para essa máquina de destino. Aqui eu não tenho nenhuma tarefa criada, mas o que a Panda entende como tarefas rápidas são processos que, assim, todos os processos que a gente consegue tratar em cima de um equipamento em si, é uma tarefa. Então, se eu falar assim, quando der 10 da noite, eu quero que seja executado este processo aqui em todas as máquinas. Eu vou lá na minha lista de tarefas pendentes, e essa tarefa vai ficar como agendada. Quando ela estiver sendo executada, vai aparecer em execução, e quando estiver finalizada, ela aparece finalizada. E caso aconteça algum problema com essa tarefa, ela já mostra para mim, né, que essa tarefa não foi cumprida. Então é uma console que é bem intuitiva, né, que com poucas horas, não precisa de nenhuma hora, poucos minutos já consegue entender exatamente o que você quer fazer dentro da solução como um todo. Todas as partes de registros, né, de eventos dentro do equipamento. Esse reativar dispositivos remotos aqui é bem interessante. Caso um equipamento ele esteja desligado, eu consigo fazer aquele wake on LAN, né, e fazer e forçar com que esse equipamento seja ligado, mesmo que ele esteja desligado. Então, através de uma máquina conectada, eu consigo ter um acesso lateral a uma máquina que esteja desligada e subir o processo dela novamente. Aqui eu tenho algumas informações a respeito do hardware em si, né? Do disco rígido das máquinas. A ligação personalizada, certinho. E essas aqui são todas as ações que eu consigo tomar dentro de um equipamento, né? Assim, em questão de acesso remoto. Mas aí tem bastante coisa ainda, então a gente só olhou aqui a primeira parte, né? Deixa eu só mudar aqui. Tá. Beleza. Então aqui eu consigo visualizar de um nível mais profundo em hardware, em software, em serviços, tudo o que essa máquina possui. Então, vamos lá, sistema operacional, versão do NET dele, o release da BIOS, versão da BIOS, a memória, o storage desse equipamento, né? A memória RAM do equipamento, qual que é o tipo dela, part number, serial number, capacidade, velocidade da memória RAM,
Os adaptadores que eu tenho conectados, né? Então são todos os meus periféricos conectados a esse equipamento. E os dispositivos conectados, então qualquer coisa externa que esteja conectada ao equipamento, eu também consigo ter uma visão mais aprofundada. Então, deixa eu voltar aqui para a auditoria. Software. Então aqui, a nível de software, tudo que eu tenho instalado nessa máquina, né? Quais são as aplicações e a versão dessa determinada aplicação. E é interessante que pelo System Management eu consigo fazer o monitoramento de qualquer dispositivo de rede, né? Como ele também trabalha, ele também suporta essa questão do SNMP, né? Então, através de qualquer dispositivo eu consigo fazer o monitoramento aqui. Assim, eu não tenho aqui porque eu não tenho conectado na minha casa uma impressora nenhum fax, né? Mas é possível, por exemplo, também inserir aqui dispositivos, switches, roteadores, a impressora em si, né? Através do SNMP, a impressora vai informar para mim nível do toner e assim por diante. Então, eu consigo fazer um monitoramento aprofundado também nesses tipos de dispositivos. Aqui em cima, nas outras abas, aqui os jobs, como eu mencionei, né, são as tarefas que são agendadas. E eu tenho aqui as tarefas ativas. Não apareceu nenhuma, porque não tem nenhuma minha atividade. E também tem as tarefas completas. A Constore seria uma loja de aplicações da Panda. Então, é aqui que eu consigo também facilitar bastante as minhas coisas, né? A Panda já disponibiliza para mim várias e várias aplicações que, através delas, eu consigo fazer o download e o deployment nas minhas soluções, no meu parque de dispositivos como um todo. Então, por exemplo, eu baixo aqui a versão do meu Google Chrome, e aqui eu sei que essa aplicação do Google Chrome, ela foi fornecida exatamente pela Microsoft. E aí sabe que é um problema muito grande quando a gente vai fazer o download de algumas aplicações padrão, né, de uma máquina, que a gente entra em vários sites por aí, e sempre vem um Baidu, um HAL 123 aí, e aqui a gente tem certeza que é uma aplicação certeira, uma aplicação fornecida pelo fabricante. Então funciona como uma Play Store. Eu clico nela, adiciono ela na minha árvore de aplicações, né? E aqui nos componentes daqui ele vem para cá. E aqui nos componentes eu adiciono ele às minhas máquinas. O que mais a gente pode mostrar? Para account. E é interessante, eu vou abrir aqui o portal de parceiros para vocês verem, mas é uma solução que ela entrega para você bastante autonomia. Então, você como revenda, para você tentar subir um novo trial, é bem simples. Você simplesmente cria a conta do seu cliente aqui na sua árvore de clientes, né? Feito isso, você já pode alavancar um trial para ele. Então, ele recebe lá os 30 dias. A gente tem essa flexibilidade para poder expandir o trial, né, com a Panda, sei lá, de 30 dias, vocês precisam de 60, precisam de 90. Aí eu vou entrar em contato com a parte comercial, né, colocar o pessoal da Panda no processo, mas a gente tem essa flexibilidade também para poder mexer com esse tipo de aplicação. Tá certo? Agora foi. Certo. Como eu já tenho uma console que é um pouquinho mais avançada, né, do que eu mostrei lá atrás,
Eu tenho aqui a solução de antivírus, posso pegar um pouquinho também, e tenho o Partner Center. Então, esse Partner Center aqui é como se fosse uma árvore genealógica. Eu tenho em cima a Panda, abaixo da Panda eu tenho o distribuidor, no caso sou eu, e abaixo do distribuidor tenho as minhas revendas e o cliente final e assim por diante. E é uma console assim, ela é bem simples, porém muito eficiente, tá? Ela é muito eficiente mesmo. Então, aqui em clientes, vou criar um novo grupo para vocês verem. O grupo vai chamar clientes do Nordeste. Opa. Aqui. Tá. Voltando para a aba de clientes, vou registrar um novo cliente. Empresa de testes 3. Teste 3, arroba teste. Preciso colocar um telefone, né? Pode ser certinho. Contato desse meu cliente. Dou next. Feito isso, ele já abre para você o que você quer adicionar para esse cliente. Então, de todas as soluções, o grupo que ele tem, né? Que ele vai fazer parte, primeiramente. Mas de todas as soluções que a Panda oferece, né? Que conseguem ser comercializadas, você tem total flexibilidade para você mesmo instalar um trial num cliente seu. Então, não precisa ficar preenchendo nenhum tipo de questionário, passando para fabricante, nem nada. Você tem total autonomia. Você vem aqui, sei lá, habilita o System Management, o período que você quer, né, que no caso é o trial, e ele já libera para você 25 licenças de monitoramento para você utilizar. Então, te dá uma flexibilidade bem grande, né? Essa console de gerenciamento também, ela é bem produtiva na hora de você fazer as tratativas de suporte técnico, né? Por exemplo, eu consigo abrir a console de gerenciamento de um cliente meu, dentro da minha árvore, para poder fazer um acesso e alterar as configurações, se eu quiser. A parte de licenciamento dela também é muito interessante, porque a Panda não trabalha da mesma forma como alguns fabricantes do mercado, né? De pegar e ter uma chave de ativação de licença, e demora todo aquele processo para gerar uma chave, para você inserir no portal. Não. Aqui eu trabalho em forma de pool. Então eu tenho uma pool de licenças dentro da minha console. Se na minha pool tem 100 licenças, eu vou pegar essas 100 licenças e vou utilizar da forma como eu quiser. Se um cliente consumiu 2, se o outro consumiu 8, se o outro consumiu 15, eu vou pegando essa minha pool de licenças e vou pulverizando da forma como eu quiser. E é muito interessante, porque isso traz para a gente uma maior flexibilidade, agilidade e também tem alguns pontos que ajudam muito, como por exemplo, eu consigo retirar uma licença de um cliente a hora que eu quiser. Existem alguns parâmetros de restituição de tempo, de licença, né, para que ela seja de uma licença consumida e volte para pool, mas isso aí traz para você uma flexibilidade bem grande. Então aqui é uma ferramenta que eu estou entregando para a revenda, que ela consegue basicamente tocar sozinha o processo. O portal de parceiros ele é bem legal. Você só vai precisar do distribuidor mesmo para caso seja um assunto muito mais comercial, né? É bem interessante. Aqui eu só dando uma pinceladinha rápida aqui, a gente não tem muito tempo ainda, né? Ainda ver a parte dos questionamentos, mas aqui seria a solução do Endpoint Protection. Então, eu tenho aqui somente 4 abas de configuração, e apesar disso, essas 4 abas elas trazem para mim bastante informação, né? Então, o próprio agente do endpoint já traz para mim algumas características que a solução do System Management traz, características do hardware, do software, né? Deixa eu pegar aqui. Monitoramento do CPU, memória, os discos em si. A parte de configurações das funcionalidades, né?
Isso aqui é uma coisa que eu achei muito interessante na Panda, que está tudo em um único lugar. Então, a aba de configurações, eu crio um template, né? E por esse template, eu já faço todas as configurações que eu desejo e vinculo ela a um computador, a algum dispositivo. E isso aqui facilita muito a vida de quem vai fazer o gerenciamento da solução. Esse aqui vai ser o tema de um próximo webinar, né? A gente vai abordar o endpoint em si, vai mostrar como funciona, como ele faz o bloqueio dos processos, toda essa parte que eu expliquei, que é o diferencial da Panda lá atrás, né? Mas tem bastante coisa aí que a gente ainda consegue abordar aqui dessa solução. Deixa eu... Bem, vou pegar um pouco aqui pegar os questionários, né? Que teve bastante questionamento aqui. Leandro, deixa eu te Uhum. atrapalhar um pouquinho, Uhum. antes de você entrar nas perguntas. Gente, eu acho que é importante a gente falar que a Panda ela vem pro Brasil, ela está lançando uma nova política de canais, então pro canal, tanto para revenda quanto para o integrador, existe um Uhum. programa de canais que foi criado pela Panda, lançado há 1 ou 2 meses atrás, e isso traz mais confiabilidade, não só na solução em si, mas como política comercial mesmo, né, como confiabilidade de marca. Né? Mas para falar um pouco a respeito do programa de canais, eu vou passar a palavra para a Vanessa, que é uma pessoa que gerencia nós, os distribuidores aqui dentro da Panda, e que conhece bem o programa de canais e pode falar dos principais benefícios que esse programa oferece aí para todas as revendas e integradores. Então, Vanessa, a palavra é sua. É só, eu acho que faz um teste aí no áudio só para a gente ver se está saindo ok. Bom dia, estão me ouvindo? Tá me Sim, está ouvindo? ótimo. Tá ótimo. Perfeitamente. Obrigado. Bom, eu vou falar bem sucinto, né? Porque acho que hoje o interesse maior é, mostrar a ferramenta, mostrar as tecnologias da Panda, o que fez a gente estar hoje tão qualificado e ter ganhado alguns prêmios. Mas eu sei que é importante e interessante para todo mundo entender um pouco mais como a Panda está andando. Há mais ou menos um ano, a Panda deu uma repaginada, contratou um country manager que veio de Symantec, Cisco, de CIA, que veio do mundo totalmente corporativo. Eu também trabalhei em algumas empresas do segmento, trabalhei na Macaco, na Cafesc, Neset, e a primeira coisa que a gente quis é retomar a versão totalmente voltada para o corporativo. Então, criar um plano de canais, respeitar esse plano de canais, porque a gente foi, no passado, uma empresa que faturava direto, que faturava licença home, e ficou muito mais forte no SMB por conta disso, mas também atrapalhou muito lá no passado por conta de não ter uma política de canais. Então, hoje a gente está trabalhando 100% dedicado aos nossos distribuidores. Eu sou a Dan, né, a Distribution Account Manager, e sou eu que, junto com o gerente de produto de cada distribuidor, trabalho as oportunidades. Mas, para as vendas, o que é interessante a gente falar? Que nós estamos trabalhando com 3 pilares aí, né? O primeiro é isso, essa autonomia, essa liberdade de você ir no System Management, de ir no nosso Partner Center e mexer e fazer tudo por conta, não precisar, não ser dependente de nós, para poder gerar trial, para entender como é que está funcionando o seu cliente final. Tem a parte de suporte, que também sabemos que você dedicar uma pessoa para aprender a tudo sobre uma tecnologia de um novo parceiro de antivírus, às vezes é um limitador, né? A pessoa não se sente tão segura. Então, nós temos aí o Leandro, que está apresentando hoje, que é um pré-venda da própria Axiom, e dentro da Panda temos mais 2. Então, temos 3 pessoas dedicadas a fazer pré-venda, pós-venda, POC, o que precisar de todo o suporte técnico. A Panda tem uma equipe dedicada, está tudo em português, e acompanha nas reuniões aqui de São Paulo, em especial, algumas fora, se tiver uma agenda, mas existe também esse suporte aí. E o mais importante é do plano de canais que a gente está fazendo as revendas sugerindo um contrato. Nesse contrato, quem dita qual é a meta, como vai ser
o desempenho da revenda é o dono da revenda, é a revenda que vai nos dizer, olha, Panda, eu penso em me comprometer com, sei lá, X mil mês ou ano, e aí no final do ano nós daremos 3% de verba de rebate. Ainda assim, nós também estamos oferecendo 5% de verba a cada quarter. Então, tudo que for faturado na revenda, num quarter, a Panda está subsidiando, a Panda está bancando uma verba cooperada para que seja gerado novas ações com Panda. Então, a única coisa é dizer, olha, eu vou investir nisso, qual é o meu, quanto eu tenho, no que eu vou investir. Tá? Então, essas são as partes de marketing. A gente tem aí, acho que hoje não tem nenhum parceiro que oferece em contrato 8%, né, em verbas. A Panda está fazendo isso. Tirando isso, nós estamos dando a oportunidade de todo mundo já entrar no nosso grupo Elite, que é onde tem até 65% de desconto do MSRP. Isso é alinhado entre nós e o Danilo, né, o gerente de produto da Action. Mas nós não queremos perder nenhuma oportunidade. Então, tragam todas as oportunidades, discutam preço, mas já de cara a gente está oferecendo isso. Tá? Registro de oportunidade é feito a partir de 25 licenças. E também renovações. Você pode tratar com a Panda, falar direto conosco, para que a gente também faça a melhor condição. É dado um percentual na base do contrato daquela renovação que tem a fazer. Tá? Isso estou falando bem rapidinho para dar continuidade. Os interessados quiserem saber um pouco mais depois, entrar a fundo e a gente conversar, debater, eu estou à disposição para uma reunião ou para um call, para a gente poder falar um pouco mais. Tá bom? Obrigado, Vanessa. Para facilitar, gente, assim que eu mandar todo esse material, tanto do vídeo quanto da apresentação, eu vou encaminhar também o link para quem tiver interesse em se inscrever no plano de canais. Então se inscreve através desse link, que posteriormente a Vanessa ou a Axel entrem em contato aí com vocês para falar um pouco melhor a respeito e mais detalhadamente a respeito do plano, tá ok? Obrigado, gente. Amém. Leandro, pode seguir em frente aí com as perguntas. Obrigado, gente. Perfeito. Deixa eu verificar. É uma pergunta do Wagner Mantovani. Se a solução funciona somente em nuvem pública ou se eu posso ter a solução em minha nuvem privada. Esse é um ponto que a gente precisa alinhar, assim, é uma coisa bem pontual, né, que a gente precisa verificar a disponibilidade junto com você e a Panda em si, a fábrica, mas, a princípio, a solução é disponibilizada dessa forma como eu mostrei, em nuvem pública da própria Panda. Uma pergunta do Roberto Chu. Se eu tenho como atualizar os patches, a Panda consegue fazer um repositório local, como se fosse um WSUS para terceiros? Perfeito. Eu consigo criar um repositório local para os patches, sim. Esse é um diferencial bem grande que a gente tem e que a gente fala que a Panda consegue abordar bem nessa parte da solução em si, né? Porque a gente sabe que quando a gente vai tratar de patch para fazer repositório local é uma coisa que é bem mais complicada. E aqui já está dentro da solução. O único valor você já tem essa funcionalidade incluída. Alisson Loyola. Para eu ter essas informações, eu só preciso instalar o agente ou preciso habilitar o SNMP na estação do usuário? Você só precisa instalar o agente. Instalando o agente, ele já começa a coletar essas informações, né? E encaminhar para a console de gerenciamento. Outra pergunta do Alisson. Eu consigo ter alertas sobre esse monitoramento? Exemplo, falha no disco, consumo de memória, etc. Sim, eu consigo. Eu consigo ter um monitoramento para todos os parâmetros, né, que eu falei para vocês, a nível de hardware, a nível de software, a nível de processo. E dependendo de cada um desses meus parâmetros, né, eu posso entrar numa regra de compliance ou mandar um e-mail, mandar um SMS, eu consigo subir um script, como eu já mencionei anteriormente, né? Eu posso subir um script em Python para ele, sei lá, derrubar a máquina e tentar fazer uma conexão com um servidor meu, não sei. Eu posso fazer isso também. Dependendo de qualquer parâmetro de hardware, software, processo, eu consigo fazer o que eu quiser dentro da máquina, desde um alerta
até executar uma determinada tarefa. O que mais tem aqui? Quais outros equipamentos conseguimos monitorar? Câmeras IP, controladores de acesso e outros. A nível de hardware, você conseguindo habilitar o SNMP nesses agentes, você já, assim, sem precisar de um agente instalado, eu consigo fazer o monitoramento. Agora, tendo o agente instalado, é uma outra história, né? Mas, por exemplo, você já vê que aqui na console de gerenciamento, ele traz para você monitoramento de NAS, de switches, access point, tem alguns firewalls que são homologados também. Aí a gente sabe que para cada agente dentro de uma rede são N fabricantes, né? Aí só precisa ter uma determinada atenção para verificar se a compatibilidade com algum agente já está homologado ou não. Ou você pode habilitar o SNMP e fazer essa coleta de informações. A pessoa consegue bloquear esses equipamentos conectados às máquinas, como o pendrive? Sim, a gente faz esse tipo de bloqueio, mas a partir da solução do endpoint, né? O endpoint, que é como eu expliquei, que é o EPP, ele não faz somente a parte de análise de assinatura para proteção contra malwares. Então, eu também consigo ter um controle a mais em cima de controle de aplicações, controle de conteúdo, né, o que vai ser acessado, o que vai ser executado e também o que vai ser espetado no equipamento em si. Porque eu também tenho uma parte de controle de periféricos. Né? Então, tudo que envolva as portas USB e tudo mais, eu consigo fazer o bloqueio. Chega a um nível de eu permitir somente que alguns pendrives sejam utilizados ou não dentro da estrutura como um todo. A respeito de tabela de preços, aí eu vou pedir para que entre em contato com a parte comercial da Axion, né, com o nosso representante, que é responsável pela sua conta aqui internamente. Ele vai poder bater um papo contigo a respeito dos preços. O que mais? Acesso à política escrita de canais, isso aí é uma coisa que eu vou pedir para a Vanessa, né, como ela comentou, e aí a Panda ela pode providenciar esse tipo de documentação para você. E sim, a registro de oportunidades. Não, nós não temos a opção para a instalação do antivírus on-premise, né, como eu mencionei. A Panda hoje ela só trabalha com soluções em cloud, e tem tido uma boa aceitação, né? Até a gente sabe que tem até alguns problemas com órgãos públicos, que geralmente o pessoal fala, né? Que não pode utilizar a solução em cloud e tudo mais. Mas existe a possibilidade de usar a Panda, estamos conseguindo ter uma boa entrada nesses órgãos, temos alguns argumentos também. E aí tem um pessoal da Panda que pode nos ajudar com esses pontos. Deixa eu só fazer um comentário sobre órgãos públicos. Quando é feito desde o início, né, quando a gente consegue trabalhar desde o início o edital, é fácil converter, inclusive a gente tem diferenciais únicos. O problema é quando a gente pega pela metade e aí sim está escrito que tem algumas regras, mas daí a gente não consegue. Tá? É um limitador nesse momento. Uma pergunta do Wagner, na questão de acesso lateral, se eu preciso configurar isso na BIOS, eu posso fazer essa liberação de forma local. Sim, você precisa ter essa liberação direto no dispositivo também, né? O licenciamento, ele é realizado de forma unitária, né? Nós trabalhamos em formato de range de licenciamento. Então, tem alguns ranges que vão alterando o valor em si, mas a licença é unitária por dispositivo. O que mais? A console em si ela é uma console unificada, Wagner. Então, assim, aquela que eu mostrei lá atrás, que ela tinha o Partner Center e do lado
a parte do antivírus, né? Por essa única console que seria o pandasecurity.com, né, o Panda Cloud, eu consigo ter acesso a todas as soluções como um todo. Então, a partir dessa única console, eu consigo ter o System Management, consigo ter a solução do Endpoint, consigo ter a parte do Partner Center também, a parte de e-mail protection e assim por diante. Bem, acho que já demos aqui 11h05, né? Temos uma horinha aí. Obrigado aí a presença de cada um de vocês. Obrigado mesmo. Eu vou disponibilizar aqui, junto com o Eric, a documentação que foi utilizada, né? A apresentação, tudo mais. Para vocês pegarem os webinários anteriores, ver o que mais a gente tem colocado aí de documentação, né? Nós temos o acesso ao portal do Facebook, né? O axion.com.br, dentro do Facebook, e também temos o Axion TV, dentro do YouTube. É bem interessante, todos os webinários que nós já fizemos, né, a respeito de soluções de segurança, entre as outras partes do nosso portfólio, estão todas lá. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me coloco à disposição, né? Vamos junto e nos vemos na próxima. Valeu, Leandro. Muito obrigado, gente. Novamente, obrigado a todos. Dúvidas com relação a preços, como o Leandro falou, vocês podem encaminhar para vendas@axion.com.br, como eu estou colocando aqui. Tanto o material quanto, tanto a apresentação quanto o vídeo vai ser disponibilizado para vocês. E novamente eu volto a dizer, vou encaminhar também no e-mail com os materiais o link para inscrição no programa de canais, onde vocês vão inclusive encontrar alguns textos lá falando um pouco melhor sobre o programa de canais, tá ok, gente? Novamente, muito obrigado, Leandro, obrigado, Vanessa, também muito obrigado. Obrigado a todos aí e um ótimo dia. Obrigada a todo mundo por ter interesse na Panda. Espero ter nos parceiro em breve.